Oi, meus amores! Estamos nós aqui para mais uma videoaula. Essa aqui vai dar continuidade na aula sobre tecidos vegetais, tá? A aula passada, quem não viu ainda, é importante dar uma olhada aqui no canal que está disponível para vocês. A gente falou sobre meristemas. Meristema primário, meristema secundário, aquele que faz o crescimento do vegetal, né? Crescimento em altura, crescimento em largura. Isso tudo está disponível na videoaula anterior, essa aqui sobre vegetais, sobre botânica, tá? Então, continuando a falar sobre os tecidos vegetais, né, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos adultos, tecidos vegetais adultos. A gente vai falar hoje sobre tecido de revestimento, sobre o suber e a epiderme. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre tecidos de sustentação, esclerênquima, colênquima, ainda vou deixar isso disponível para vocês, tá? Mas por enquanto a gente vai falar só sobre tecidos de revestimento. Então, começando pelo suber, eu vou falar de fora para dentro do vegetal, tá? Fazendo um corte anatômico dele, a gente vai falar de fora para dentro. Então, olha só, o suber vai ser a casca do vegetal, ele leva esse nome de suber ou felema. Pode encontrar das duas formas nas questões vestibulares, nas questões de Enem e também no livro de vocês. Pode estar tanto quanto suber como felema, tá? E o que seria essa casca do vegetal? É uma estrutura secundária. Quem faz essa casca aqui é o meristema secundário, tá, pessoal? Plantas que só crescem em altura, elas não vão ter suber. Elas vão ter apenas epiderme, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, olha só, vamos lá. A casca vai ser uma estrutura secundária, que é o meristema secundário, que vai dar origem a ela. Ela vai ser composta de células mortas e ocas. Só o que tem no suber, pessoal, vai ser a parede celular do vegetal, que é o que confere rigidez para ele, né? Então vai ser somente essa parede celular que vai ficar nas células do suber ou do felema. E aí, olha só, são várias camadas de célula, como vocês sabem, o meristema secundário ele dá origem ao crescimento em largura do vegetal, né? Bem aquela parte de casca mesmo que a gente vê nas árvores, né? São várias camadas de células, possuem suberina, isso é importante demais, tá, pessoal? O que é a suberina? A suberina vai ser uma camada hidrofóbica que tem naquela casca. E para que serve? A gente sabe que hidro é água e fóbica é fobia, é aversão àquilo, né? Então é uma película hidrofóbica que ela tem que vai proteger contra a desidratação do vegetal. O vegetal, tudo que ele não quer perder água, né, pessoal? Então protege contra a desidratação e também é um isolante térmico. Mas aí, Tia Dindi, como é que esse vegetal ele vai transpirar, por exemplo? No suber, ele vai ter essas lenticelas aqui, olha só. Essas lenticelas é um espaçamento entre as células do vegetal. Como vocês conseguem ver na casca dessa árvore aqui, tá vendo? Essas pontinhos que tem aqui são as lenticelas, que é justamente para isso. Elas vão servir para fazer trocas gasosas, né? Os gases conseguem passar por ali. Suber a gente encontra onde? É uma estrutura de caule e de raiz. Então essa casca do vegetal a gente só vai encontrar no caule e na raiz da planta, beleza? Então a epiderme, como eu falei para vocês, a gente está vendo de fora para dentro, o suber é a parte da casca e a epiderme vai estar internamente ao suber nas plantas que tem um crescimento em largura, né? Que tem o meristema secundário. Então, olha só, para que serve a epiderme? A epiderme ela é de revestimento primário, ou seja, todo vegetal tem epiderme, tá, pessoal? Então, o vegetal que cresce tanto para cima quanto para os lados consegue ter epiderme, tá? O vegetal que cresce para os lados vai ter epiderme abaixo do suber. Primeiro vem o suber, depois vem a epiderme. Nos vegetais que só crescem para cima mesmo, né, que são os vegetais de meristema primário apenas, aí vai ser só mesmo a epiderme que vai estar exposta, não vai ter essa casca aqui que é o suber. Então, olha só, diferente do suber, são células vivas, só que elas não têm cloroplasto, ou seja, a epiderme não tem como função principal fazer fotossíntese, tá, pessoal? Então, olha só, as células elas são achatadas e justapostas, então é bem parecido com a nossa epiderme mesmo. São células achatadas e uma bem coladinha na outra, são justapostas, e é uma única camada de célula da epiderme, que vai revestir tanto a planta quanto os órgãos dessa planta, tá, pessoal? Os órgãos vegetativos, os órgãos vegetais. Então, ela possui uma cutícula na parte exterior, tá? Na parte de fora da epiderme, vai ter uma cutícula lipídica. Para que serve essa cutícula lipídica? Na parte que está exposta ao ar. Essa cutícula lipídica, ela vai servir também como proteção desse vegetal, tá, pessoal? Por isso que fica na parte externa.
Na epiderme, a gente encontra estruturas, na verdade, 3 estruturas, elas vão estar na epiderme do vegetal, que são os estômatos, os tricomas e os arcuelos. Arcuelos e tricomas pode ser facultativo, pode ter ou não, dependendo da espécie vegetal. Mas estômatos vai ter em todos os vegetais. É importantíssimo o estômato e ele é bem de fácil visualização em microscópio, tá, pessoal? Então, estômatos ou células guarda também pode ter esse nome, tá? Pode ser tanto estômato quanto célula guarda. Elas servem justamente para fazer as trocas gasosas e a transpiração do vegetal. Então, é através do estômato, que é essa estrutura que eu desenhei aqui para vocês, olha só. É através do estômato que o vegetal consegue transpirar. Geralmente, o estômato está nas folhas. Geralmente, fica nas folhas, tá? E elas são as únicas células que possuem o quê? Cloroplastos, da epiderme, tá? Eu tô falando de epiderme. Então, as únicas células que possuem cloroplastos são os estômatos. E aí, eu fiz um desenho aqui rapidinho, esquema para vocês, só para vocês verem. Essa partezinha aqui externa é a célula estomática, ela que vai inchar ou desinchar de acordo com a possibilidade, com a exposição à luz, tá? A luz é que estimula essa abertura ou esse fechamento de estômato. Tanto que, assim, quando ele se abre... E também a saturação de água também vai fazer ele fechar ou diminuir, tá? As células estomáticas. Se tem luz, ele vai estimular a abertura dele, ele vai fazer as trocas gasosas justamente para conseguir fazer fotossíntese. Vai entrar gás carbônico, vai sair oxigênio, aquelas trocas gasosas típicas da fotossíntese. É o estômago que vai regular isso, a entrada e saída dessas trocas gasosas, tá? Desses gases, perdão. E as células estomáticas, elas são estimuladas pela quantidade de luz e pela saturação de água, porque no momento que ela abre, a planta acaba perdendo água também. Então, se ela não quer perder água, esse estômago precisa ficar fechadinho. Geralmente, o estômago está fechadinho à noite, que é quando a planta não faz fotossíntese. E se ela já tiver no seu ápice de saturação de água, se tiver com pouca água na planta, ela também pode se fechar para evitar a perda de água através dos estômatos, tá bem? Então, estômato é de toda a planta, todo vegetal tem estômato. Agora, tricomas e arcuelos vai depender da espécie vegetal. O que são tricomas? São células diferenciadas e alongadas parecidas com pelos. São aqueles pelinhos que a gente vê em alguns caules, né, de planta, aqueles pelinhos bem fininhos. Esses pelos, eles podem ser radiculares, que estão na raiz, como vocês podem ver na imagem ali, olha só, que servem para absorção. Quanto maior a superfície de absorção, mais ela consegue absorver água do solo. Pode ser secretores, no caso de proteção, tá, pessoal? São aquelas plantas urticantes, né, que a gente passa a mão e começa a coçar, a gente sente aqueles pelinhos coçando. Aquilo não é pelo, aquilo dali nada mais é do que células diferenciadas e alongadas da epiderme daquela planta, tá? Serve também como cobertura, retenção de água. Aquele vaporzinho de água, ela consegue ficar presa ali na planta, então ela consegue reter água nesses pelinhos, tá? E também existem tricomas em sementes, que ajudam na dispersão pelo vento. São aquelas famosas sementes aladas. Então, essas sementes aladas, elas ajudam na dispersão mesmo pelo vento, como é o caso do dente de leão, como vocês podem ver ali na imagem, tá vendo? Dente de leão, isso daí é só uma célula diferenciada que faz ele voar com o vento. E os arcuelos são projeções pontiagudas nas células epidérmicas, também são células diferenciadas. Esses arcuelos, pessoal, eles parecem espinhos, mas na verdade tem que tomar cuidado com isso, porque espinho, propriamente dito, pode ser, os espinhos eles podem ser folhas ou ramos modificados. Eu coloquei aqui justamente para vocês não confundirem, tá? Os arcuelos, eles servem para proteção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula rapidinha sobre tecidos vegetais adultos. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o suber ou felema e sobre a epiderme do vegetal. Beijo grande pra vocês. Vou disponibilizar mais aulas sobre vegetais para não ficar chato, né? Então a gente faz aulas curtinhas que vocês vão vendo aos pouquinhos, tá bom? Beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Não esquece de copiar, hein, pessoal?